Fala rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Já fez a inscrição no canal do Cereto? Faça a inscrição no canal do Cereto, é de graça, você não paga nada. Aperte o botão vermelho aqui para fazer a inscrição. Deixe o seu like, hein? Isso é muito importante, deixe o seu like, é apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Hoje, em cenário diferente, estou fora de casa para trazer informações para você e tenho informações, olha, hoje teve uma manchete que balançou o coreto e mexeu com a imaginação do torcedor corintiano. Porque o jornalista Fábio Aleixo, jornalista brasileiro, trabalha na Rússia, ele trouxe a seguinte informação. No Twitter dele, nas redes sociais, ele cobre o futebol russo, cobre o futebol brasileiro lá na Rússia, enfim, ele é muito bem informado a respeito do futebol russo e a respeito do futebol brasileiro. E ele trouxe a seguinte informação, de que o Zenit de Moscou, o Zenit da Rússia, pode fazer uma grande parceria com o Corinthians e com o Flamengo, com dois gigantes do futebol brasileiro. Com o Corinthians, que recentemente o Zenit fez uma parceria, né, uma parceria importante, fez um grande negócio, um grande pacote envolvendo a negociação do Yuri Alberto em definitivo para o Corinthians e também com o Flamengo. Mas no que diz respeito ao Corinthians, que é o que nos interessa, né? O que nos interessa é o Corinthians. Aliás, o Flamengo empatou com o Madureira, é isso? O ex-técnico, o português, empatou com Madureira. Com Madureira. É inacreditável. Mas enfim, isso aí é problema deles e é problema do ex-técnico português, porque o Corinthians está muito bem de técnico, com o Fernando Lázaro vai muito bem. Obrigado. Mas a respeito dessa notícia, porque mexeu com a imaginação dos torcedores corintianos. Pô, parceria com o futebol da Rússia? Será com o Zenit? Que tipo de parceria seria essa? Será que vem o Malcom? Lembra do Malcom? Atacante revelado nas categorias de base do Corinthians? Será que o Corinthians vai contratar o Claudinho? Porque o Corinthians está de olho no mercado e quer a contratação de um jogador de peso. A gente já vem falando aqui há muito tempo de que o Corinthians quer a contratação de um jogador de peso, quer a contratação do Felipe Coutinho, né? A prioridade é o Felipe Coutinho. Agora entrou o nome do Matheus Pereira, mas o Matheus Pereira joga na Arábia Saudita, o Felipe Coutinho joga na Inglaterra. Quem joga no Zenit da Rússia, que é jogador de peso, jogador da primeira linha, jogador da primeira prateleira do futebol mundial? É o Claudinho e também o Malcom. Seriam, pelo menos uma delas, seriam grandes contratações para o Corinthians, né? São jogadores, na minha opinião, jogadores de seleção brasileira. Aliás, eu acho que o Claudinho deveria ter disputado a última Copa do Mundo, deveria ter jogado a última Copa do Mundo. E o Malcom é um jogador que foi campeão brasileiro com o Corinthians em 2015, titular do Corinthians, do técnico Tite, também poderia ter disputado a Copa do Mundo. Os dois revelados nas categorias de base do Corinthians. Muito bem, o Fábio Aleixo apurou um pouco mais a própria notícia que ele trouxe no primeiro momento, porque ele diz que o Zenit e o Corinthians fariam uma parceria que poderia ser anunciada a qualquer momento, mas ele não sabia exatamente o que seria e ele não tinha dado exatamente muitos detalhes a respeito da parceria. Depois, ele trouxe mais informações a respeito da parceria e disse o seguinte, que essa possível parceria dizia respeito às categorias de base dos dois clubes e também ao futebol feminino. E de que essa possível parceria envolvendo o Zenit e Corinthians já está em fase final de conversações, que em breve deve pintar o anúncio oficial. Então o que é? O que seria? Seria, segundo informações apuradas por ele mesmo, pelo Fábio Aleixo, jornalista russo, uma parceria envolvendo, então, e segundo disse o Alexander Medved, o Alexander Medved é diretor-geral do Zenit, e ele deu uma entrevista à Match TV, justamente o Alexander Medved, que esteve diretamente envolvido na negociação com o Yuri Alberto, e ele é o todo-poderoso do Zenit, mas a apuração diz que, por enquanto, essa parceria diz respeito apenas às categorias de base e ao futebol feminino. E olha só que notícia interessante.
interessante ou preocupante, dependendo do ponto de vista, de que o Zenit já estaria de olho em jogadores de 14 e 15 anos do futebol brasileiro e do Corinthians. Ou seja, cada vez mais cedo, né, esses jogadores podem receber uma oferta. Tanto é que o Pedro entrou na negociação envolvendo o Yuri Alberto como a prioridade de contratação, né? Não é que o Zenit vai contratar o Pedro, atacante do Corinthians, que tem apenas 16 anos e que está nas categorias de base, está na seleção sub-20. Mas existe uma carta de intenção, de prioridade. Caso o Zenit queira contratar no futuro, ele tem a preferência. Bom, recentemente os dois times foram envolvidos, né, o Zenit e o Corinthians, num pacote de negociações. Como eu disse, envolvendo o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, 25 milhões de euros, né, quase mais de 100 milhões de reais, veio em definitivo para o Corinthians. Robert Renan foi em definitivo para o Zenit, jogador com 55% dos direitos econômicos. Muita gente criticou e tem muitos conselheiros do Corinthians e muita gente da torcida criticou essa negociação, dizendo que o Robert Renan vai ser um craque, não poderia ter sido negociado. O Duqueiroz também entrou na negociação, vai entrar só no meio do ano, né? Vai para o Zenit no meio do ano, mas também vai em definitivo. E como eu disse, o Pedro, ele está na preferência. O Zenit pode exercer a preferência na compra do Pedro, não significa que vai contratá-lo. O Mantuan também existe uma preferência pela sua contratação. Caso o Zenit queira contratá-lo, vai ter que botar 10 milhões de euros nessa contratação. E se não contratá-lo, também já faz parte ali dessa negociação envolvendo o Yuri Alberto. O Zenit fica com 55% dos direitos econômicos do Mantuan numa futura negociação. E o Ivan, como todo mundo sabe, foi contratado pelo Corinthians da Ponte Preta, foi emprestado para o Zenit, já voltou para o Brasil e já foi negociado novamente com o Vasco. E o Zenit também tem porcentagem nessa negociação. Será que já faz parte dessa parceria, toda essa costura de negociações? Bom, o que o torcedor do Corinthians queria mesmo, gostaria de verdade, é que o Corinthians conseguisse contratar o Claudinho e conseguisse contratar o Malcom, ou pelo menos um desses jogadores, né? Ou o Claudinho ou o Malcom. Resolveria os problemas do Corinthians. Eu acho que seria uma grande contratação. No caso do Malcom, por exemplo, mas é muito difícil, gente. Eu sei que mexe com a imaginação do torcedor corintiano, mas a gente tem que colocar o pé no chão, porque é muito difícil. O Malcom, o valor de mercado do Malcom hoje é de 25 milhões de euros. É muito dinheiro. Jogaria de ponta esquerda, ponta direita, pode jogar nas duas posições, né? O Corinthians precisa de um jogador de velocidade, precisa de um jogador assim, e recentemente ele renovou o contrato com o Zenit até 2027, ou seja, dificilmente seria liberado para o Corinthians. E pelo que consta, não quer voltar agora para o futebol brasileiro. E ele tem mercado no futebol europeu. O Claudinho, a mesma coisa, né? Embora o Claudinho, o valor de mercado do Claudinho hoje é de 20 milhões de euros. O Malcom até vale mais do que o Claudinho. Mas a mesma coisa, o Claudinho recentemente renovou contrato com o Zenit até 2027. Tem mercado no futebol europeu e também não consta que ele queira voltar agora para o futebol brasileiro. Agora, esse bom relacionamento do Corinthians com o Zenit pode facilitar uma possível e futura negociação, quem sabe envolvendo um desses nomes. A respeito do Matheus Pereira, o Corinthians continua de olho, esperando o que vai acontecer entre ele e o Al Hilal da Arábia Saudita, se de fato ele vai conseguir a rescisão de contrato. O Corinthians também continua de olho no Coutinho e no Aston Villa para saber se o Aston Villa vai emprestar o jogador ou não, ou se vai receber uma proposta de negociação em definitivo. A estratégia do Corinthians, já de um bom tempo, né, a estratégia adotada pelo Duílio Monteiro Alves,
é de esperar jogadores livres no mercado. O Corinthians não faz investimento, a não ser agora no Yuri Alberto, né? O Corinthians conseguiu, e por isso essa negociação foi tão comemorada pela direção do Corinthians, pelo Duílio. Porque o Corinthians conseguiu toda essa negociação, contratou o Yuri Alberto em definitivo, sem trazer um tostão, sem botar um tostão na negociação, né? Colocando os jogadores na negociação, como eu já expliquei, mas sem colocar um tostão na negociação. E o Corinthians fez isso em outras oportunidades, como o Renato Augusto, o William, que conseguiu a rescisão de contrato à época quando veio do Arsenal aqui para o Corinthians, o Juliano, o Roger Guedes. Esses jogadores todos foram contratados no mesmo modelo, ou seja, conseguiram primeiro a rescisão de contrato, depois foram contratados. Depois que estavam livres no mercado, foram contratados pelo Corinthians. E agora o Corinthians tenta usar o mesmo modelo, porque o Corinthians não tem dinheiro para fazer contratações. Ele tem que ou emprestar o jogador, e aí tem que depender da vontade do outro clube em emprestar o jogador, ou esperar a rescisão de contrato para trazer o jogador em definitivo. É isso, meus amigos. Deixe o seu like aqui no canal do Cereto, deixe o like, apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Compartilhe o vídeo, compartilhe o canal, compartilhe as lives. Em nome de Aposta Ganha, eu vou deixar para você no link aqui da descrição do vídeo, o Aposta Ganha. Você sabe que no Aposta Ganha, você aposta e você ganha, tá certo? Com o meu QR Code, você ganha R$5 na primeira aposta, direto no teu Pix. Aposta Ganha. Você pode apostar nos jogos do Campeonato Paulista, nos jogos do Corinthians, enfim. Você pode apostar onde você quiser. E me segue nas redes sociais, no @cardocereto, no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Kawaii, no Facebook. E mais do que isso, principalmente, compartilhe os vídeos, compartilhe o canal, deixe o seu like e faça a sua inscrição e aperte o sininho para você receber todas as notificações aqui no canal do Cereto, que está crescendo cada vez mais graças ao carinho da sua audiência. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.